Turma, professor Lucas aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa disciplina de cálculo técnico. Dando sequência ao nosso assunto de geometria plana, na semana passada a gente viu como calculava a área do quadrado, do retângulo e do círculo. Nessa semana, nesse vídeo de hoje e no próximo vídeo, nós vamos aprender a calcular a área do losango, do trapézio e do triângulo. Vamos lá? Então, a primeira figura plana que eu trago para vocês na aula de hoje é o losango. A gente já falou do losango lá quando a gente calculou o perímetro dele. Então, recordando, o losango é uma figura de 4 lados iguais. Os ângulos opostos também são iguais. Então, se eu fizer uma marcação aqui nesse ângulo agudo, vermelho, ele também é igual a este ângulo agudo vermelho. Um oposto do outro, eles são iguais. O meu ângulo azul aqui, que é o meu ângulo obtuso, maior que 90 graus, oposto a esse outro ângulo azul aqui, também obtuso, são iguais. Então, os dois ângulos opostos são iguais, tanto o ângulo obtuso quanto o ângulo agudo. A área do losango é encontrada a partir da medida das diagonais. Então, observem aqui que eu tracei uma linha que liga este ponto até este ponto aqui, ó. Então, isso daqui a gente chama de diagonal maior. Chamei na nossa equação de D maiúsculo. E eu tracei outra linha que liga este ponto a este ponto aqui, ó, que a gente chamou, eu chamei aqui de diagonal menor e designei pelo Dzinho. Então, a área de um losango, a partir de suas diagonais, é dada por diagonal maior, que multiplica diagonal menor, dividido por 2. Tá bom? Vamos para um exemplo rápido. Um losango aí que possui diagonal maior de 10 centímetros e diagonal menor de 7 centímetros. Quando a gente aplica a nossa equação, simplesmente por substituição de valores, a gente tem que a área total deste losango é igual a 35 centímetros quadrados. Nunca esqueçam que a unidade também tem que estar representando a multiplicação de unidades, tá bom? Segunda figura do dia, trapézio. Também figura de 4 lados, só que a gente já não está trabalhando com lados iguais, mas a gente tem esses 4 lados que a gente chama de bases e 2 lados são paralelos, mas os outros 2 não são. Os lados paralelos a gente chama aí o maior de base maior e o menor de base menor. A base maior eu estou identificando por um B maiúsculo, a base menor eu estou identificando por um B minúsculo. A equação que define a área de um trapézio é igual à soma das bases multiplicando a altura. O que é essa altura do trapézio? A altura do trapézio é eu traçar uma reta perpendicular entre a base maior e a base menor. O que é uma altura perpendicular? Ângulo de 90 graus, ângulo de 90 graus. Se eu tracei ângulos de 90 graus entre a base menor e a base maior, significa que eu estou traçando uma reta perpendicular. Então, a altura é representada por essa reta perpendicular. E é a distância entre a base menor e a base maior. Tá? Então, a gente vai ter a soma da base maior com a base menor, multiplicado pela altura, dividido por 2. Tá bom? Eu escolhi o trapézio para a gente fazer uma demonstração gráfica dessa equação. Essa mesma demonstração vocês podem fazer para o losango, que foi a nossa primeira figura. Então, observe aqui. Do que a gente já sabe calcular de área de retângulos, que é base vezes altura, eu calculei
a área de um retângulo considerando somente a base maior e calculei a área de um retângulo considerando somente a base menor, tá? Observem aqui que na base maior, considerando esse retângulo, essa parte azul está sobrando, ou seja, ela não existe no trapézio. E considerando a área do retângulo com base menor, a área azul é o que deveria existir e não existe quando a gente considera só a base menor, tá? O que essa equação ali faz, nada mais é que fazer a média dessas duas figuras. Quando ele faz a média da área dessas duas figuras, a gente encontra a área do trapézio, tá? É como se a gente tirasse a parte que está sobrando, considerando a base maior, e colocasse na parte que está faltando, considerando a base menor. Beleza? Exemplo. Cálculo de área de um trapézio. Base menor medindo 10, base menor medindo 5 e altura medindo 6, tudo em centímetros. Apenas por substituição na nossa equação, eu vou ter que a área total desse trapézio é igual a 45 centímetros quadrados. Nunca esqueçam da unidade. Perfeito? Então, turma, fechamos losango e trapézio. No próximo vídeo eu trago para vocês o cálculo da área de triângulos e a gente finaliza essa parte. Até a próxima!